Olá, meu povo, continuando aqui, limites no infinito e assíntotas horizontais, tá joia? Então, o que são limites no infinito? Você pensa em mais e menos infinito, você pensa assim, ó. Você pensa em infinito não como um número, mas com uma ideia de tendência a um número cada vez maior. Quando você tem a reta dos números reais, para cá, a gente pode denotar mais infinito, ó, 0, 1, 2 e assim por diante. Aí se você pensar aqui em 100, pensar em 1000, 1 milhão, você vai pensar em um número cada vez maior. Então a gente usa esse símbolo aqui para representar esse número cada vez maior. E também a gente pode pensar em menos infinito, menos um, menos 2, menos 3, aí para cá, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão. Então aqui você vai ter menos infinito, nesse sentido daqui, certo? Então, mais infinito e menos infinito. Aí a gente vai trabalhar com assíntotas horizontais também. Então, olha só comigo aqui o seguinte. O que acontece com a função, né? O que acontece com o valor de y? A gente falou com a função e com o valor de y. Esse valor de y é o que a gente chama de, nesse caso, de f de x. Ó, f de x é a mesma coisa de y. Quando x é arbitrariamente grande, positivo ou negativo. Então, o que acontece quando você coloca um valor de x bem grande ou bem pequeno negativamente? O que vai acontecer? Então, vamos aqui analisar nesse caso aqui. Ó. Se você pegar os valores, então se você pegar os valores aqui de x, por exemplo, ó, se você pegar aqui os valores, pegar zero e substituir na função, vai ficar, aqui vai ficar zero, zero, e aqui vai ficar zero, vai ficar menos um sobre um, que vai dar menos um. Pronto. Se você colocar 1 ou menos 1, como está ao quadrado, ele vai ficar positivo. Se você colocar 1, menos 1 vai dar zero, né? Sobre 1 mais 1, que vai dar 2. Então, 0 sobre 2 vai ficar 2. Ó, 0 sobre 2 vai ficar zero, perdão, zero. Se você colocar 2 ou menos 2, vai dar 0,6. Se você colocar mais 3 ou menos 3, vai dar 0,8 e assim por diante. Só que quando você vai aumentando esse número cada vez mais, por exemplo, você chega aqui, ó, vai aumentando o número. Ó, 10 vai dar 0,98. 50 vai dar 0,99. 100 vai dar, ó, só vai mudar aqui essa casa decimal, ó. Essa casa decimal. O 1000, ó, o que vai mudar? Essa casa decimal de cá, certo? Então, o que acontece? Isso aqui está se aproximando de 1. A gente fala que esse limite tende a 1. O gráfico dessa função é esse aqui de azul. Então, olha só o que está acontecendo. O gráfico é esse de azul. Então, quando o x está cada vez maior, isso aqui, a função está se aproximando do 1, ó, do y igual a 1. E quando está cada vez menor, está se aproximando do y igual a 1 também. Igual a 1 também. Então, independente se x está tendendo a mais ou menos infinito, a função está se aproximando de 1. Nesse caso, a gente está colocando mais infinito. Se também fosse menos infinito, também ia dar 1, certo? A gente, pelo gráfico aqui, percebe isso. Então, intuitivamente, a gente afirma dessa maneira. Beleza? Vamos lá. A notação aqui, a gente fala limite quando f de x tende a infinito é igual a L, e f de x aqui, a nossa função, né? Uma função que depende de x. Então, a nossa definição intuitiva fica assim, ó. Seja f uma função definida por algum intervalo de a mais infinito, então o limite, né, dessa função, quando x tende a infinito, é igual a L, significa dizer que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximo de L, quando a gente toma x suficientemente grande. X suficientemente grande. Cada vez que você coloca o valor de x cada vez maior, então você vai estar se aproximando desse número L, certo? Outras maneiras de você ler essa notação. Você fala que esse limite aqui é L, se f de x tende a L, quando x tende a mais infinito. Ou esse símbolo aqui, né, não representa um número, ó, chamando a atenção aqui, que não representa um número. E frequentemente a gente também pode estar falando isso aqui sobre o limite, ó. Limite de f de x quando x tende a infinito é L. Limite de f de x quando x se torna infinito também é L. E o limite de f de x quando x cresce
ilimitadamente também é L. Beleza? Vamos lá. Opa. Aí vem aqui, ó. O que seria nesse caso agora a assíntota horizontal? Quando você tem uma função, você tem uma reta aqui, ó. Então, olha só comigo aqui nesse gráfico aqui, você vai perceber o que está acontecendo, ó. Você tem aqui, o gráfico da função é esse de azul. Quando você está tendendo ao infinito, x aqui, você está tendendo ao infinito, a mais infinito. Essa função aqui está se aproximando dessa reta. Quando se aproxima dessa reta, essa reta é y igual a L. Aqui é L. Então a gente fala que o limite de f de x, quando x tende a infinito, nesse caso, é igual a L. Por conta, né, do gráfico aqui que está se aproximando. Beleza? Aí, olha só comigo aqui o seguinte, mais outro exemplo, ó. Você pode se aproximar por baixo ou pode se aproximar por cima também, ó. Se aproximando por cima. Mas não precisa tocar, certo? Não precisa tocar. Está se aproximando cada vez mais. Então, quando x está tendendo a infinito, a função está se aproximando de L, ó. Se aproximando de L. Beleza? E também pode acontecer isso aqui, ó. Você pode ver uma função oscilando, ó, oscilando. Aí quando chega aqui, começa a oscilar devagarzinho, se aproximando também de L, se aproximando também de L. L é esse valor daqui, essa reta aqui, certo? Essa reta aqui é o valor de L. Então, aqui também vai acontecer isso aqui, ó. Limite quando de f de x, quando x tende a infinito, vai dar L. Beleza? Então a gente tem os três casos e esse y igual a ele é chamado assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Beleza? Aí olha só comigo aqui, ó. A gente tem essa função aqui. Ó, tem essa função. E quando x está tendendo a infinito positivo ou infinito negativo, isso aqui está se aproximando do 1, ó. L igual a 1. Está se aproximando do 1. Então, quando a gente faz o x próximo, né? X decresce ilimitadamente ou cresce ilimitadamente, vai se aproximar do 1. Nesse caso aqui, está falando menos infinito. Menos infinito. Então, está se aproximando de 1 também, a mesma coisa de mais infinito. Beleza? Vamos lá. Definição, quando você tem um limite tendendo a menos infinito, ó, menos infinito. A definição é parecida com a de lá, só que aqui é o intervalo de menos infinito a a. Então, seja f é uma função definida no intervalo de menos infinito a a, então significa que os valores de f de x pode ficar arbitrariamente próximo de L, tornando-se x suficientemente grande em valor absoluto, mais negativo, né? Se for menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, né? Só que em valor absoluto ele torna-se grande, né? Aí nesse caso aqui está se aproximando da reta, ó, esse limite aqui. Aqui é quando tende a menos infinito, ó. Isso aqui é menos, isso aqui é menos infinito, ó, menos infinito. Então o que é que acontece aqui, ó? Menos infinito. Então o que acontece? Quando x está tendendo a menos infinito, ó, menos infinito nessa direção, tá? A nossa função aqui está se aproximando dessa reta aqui, ó, que é L. Aqui é o valor de L, certo? E tanto faz pela esquerda também, por baixo, certo? Ou pode vir oscilando também, não teria problema nenhum, se aproximando de L. Beleza? Vamos lá. A reta y igual a L também é chamada assíntota horizontal. E a gente vai definir assim, ó. Como é que a gente sabe que é assíntota horizontal? Quando você calcula o limite tendendo a mais infinito ou a menos infinito, isso aqui está dando um valor, um número real, um número L. A gente fala que é assíntota horizontal quando acontece isso. Você calcula o limite, tendendo a infinito ou tendendo a menos infinito. O resultado disso aqui foi igual a L, certo? Um número real. A gente fala que a gente tem uma assíntota horizontal. A gente tem a assíntota horizontal. Vamos lá. Encontre os limites infinitos, limite no infinito. Ó, encontre os limites infinito é uma coisa, limite no infinito é outra coisa. E as assíntotas
para as funções f cujo gráfico está na figura 5. Então, olha só comigo aqui o seguinte. Sempre quando você tiver isso aqui, ó, se aproximando de uma reta, a gente vai estar analisando, certo? Se aproximando de uma reta aqui, ó, se aproximando de uma reta. Então, nesse caso aqui, se você tem aqui, ó, os valores aqui, aqui você tem um 0, aqui tem um menos 1, colocar aqui, ó, esse aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, menos 3, aqui é 1, 2, 3, 4. Vou até deixar isso aqui mais, ó, acender mais aqui. Aqui, ó. Deixar o eixo Y e aqui o eixo X, ó. O eixo X. Pronto. Aí olha só, ó, pra você entender aqui melhor. Só destacar aqui os eixos. Aí olha só comigo aqui o seguinte. Aqui a gente tem uma assíntota, ó. Uma assíntota, aqui tem outra assíntota, ó. Essa reta é uma assíntota. Aqui tem outra assíntota. E aqui outra assíntota. E aqui outra assíntota. O que é assíntota? É quando a reta, o gráfico se aproxima e não toca. Aí vai se aproximando, aproximando, aproximando o máximo possível. Então aqui, nesse menos 1 aqui, ó, aqui você tem uma assíntota aqui. Essa assíntota aqui a gente chama x, ó, a gente chama aqui x igual a menos 1. Aqui, x igual a 2 é outra assíntota, certo? Então a gente fala aqui, limite, olha só, vou escrever aqui do lado. Olha só comigo, limite, quando x se aproxima de menos 1, isso aqui da minha função f está dando mais infinito. Ou seja, o gráfico está se aproximando aqui de cima, ó, cada vez mais dessa reta. A gente fala que esse limite é igual a mais infinito. E quando x se aproxima de 2 pela esquerda, o gráfico está se aproximando dessa reta. Então, a gente fala também que o limite de f de x, quando x se aproxima de 2 pela esquerda, isso aqui está dando menos infinito. E o que é que a gente tem também? Quando se aproxima de 2 pela direita também. Olha só, o 2 está aqui, pela direita está dando, ó, se aproximando dessa reta, certo? Então, a gente fala que o limite de f de x, quando x se aproxima de 2 pela direita, está dando mais infinito. Com isso aqui, você tem que x igual a menos 1 e x igual a 2 são assíntotas, ó, assíntotas verticais. Por que são assíntotas verticais? Ixi, eu estou escrevendo, está saindo lá. Pelo amor de Deus.